Bom dia, Vivi, novamente, a todo mundo aqui conectado com a gente. Então vamos lá. Pelo menos 7 senadores estão confirmados como titulares da CPI do crime organizado, que ganhou força no Congresso depois dessa operação tão letal contra o Comando Vermelho, que deixou mais de 120 mortos no Rio de Janeiro. O autor do requerimento é Alessandro Vieira. O senador é o nome mais cotado para assumir, inclusive, a relatoria da comissão. Ele é delegado da Polícia Civil, defende uma apuração técnica e apartidária, mas já se manifestou publicamente sobre os riscos dessas discussões serem atravessadas pelas disputas políticas. Entre os titulares do colegiado estão nomes como Flávio Bolsonaro, Sérgio Moro, Magno Malta e Marcos Duval. Vamos conferir, então, os confirmados até agora, para a gente ter essa informação para vocês. Então, os titulares da CPI do crime organizado até agora: Marcos Duval, Jacques Wagner, Rogério Carvalho, Alessandro Vieira. Esses são os confirmados até agora. Manu, deixa eu te perguntar para a gente começar aqui a nossa discussão, na sua avaliação e que você tem acompanhado dessa CPI, quais são os principais desafios que a gente tem para garantir que, de fato, exista esse distanciamento técnico e apartidário? O que a gente vê nesse mundo político é que essa operação não foi policial. Foi sim uma operação política para que a direita retome aí o protagonismo com relação ao tema segurança pública. Então, o que a gente vê? Essa CPI, ela foi desde fevereiro que ela está aí na pauta do Senado. O senador Alessandro Vieira coletou 27 assinaturas, que era o mínimo para criar uma CPI, só que ficou na geladeira. Em junho, o presidente do Senado fez a leitura do requerimento em plenário para a instauração da CPI, só que agora estamos em novembro. Faltam 45 dias para o fim da atividade parlamentar, para o recesso. Eu não sei se haverá tempo hábil para avançar com relação a alguma conclusão, né? A gente já conversou com o senador e o que ele já adiantou? Que a ideia é ouvir as forças de segurança, gerar dados oficiais, compreender os vínculos do sistema financeiro junto com a política, de que forma que o crime organizado também se infiltra no meio político. Então tudo isso deve estar no escopo dessa CPI, né? Porque não é só essa operação, esse derramamento de sangue que vai estar no centro da CPI. Essa CPI já estava prevista lá no início do ano e agora sim, com essa chacina, ficou latente, evidente que é preciso discutir com mais profundidade as ramificações do crime organizado. Então, já vem recesso parlamentar, ano que vem é ano eleitoral. Ciro Nogueira, presidente do PP, já pegou um novo slogan, já lançou um slogan novo nesse sábado. O Brasil do futuro é o Brasil seguro. Então, essa pauta vai estar na disputa eleitoral, a gente já vê isso de forma ferrenha. Vamos ver de que forma essa CPI pode ajudar de alguma forma a trazer uma legislação que seja mais eficiente. Tem a PEC da segurança pública, que é unificar, criar uma segurança única, coordenada pelo governo federal. Também estava congelada lá no Congresso, agora começou a avançar. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já fala em criar uma reforma eleitoral, o sistema de votação distrital misto, com 2 listas. Então, tudo isso numa tentativa de dar uma resposta a um problema tão complexo. Oi, Manu, acho que você não estava me ouvindo. Perdão, querida. É que a gente já está com o senador. Estava esperando você dar uma respiradinha para eu chamar. O senador está aguardando. Super importante. Vamos começar, inclusive, a entrevista também. Manu, pode ser com uma pergunta sua. Tá? Eu estava tentando te avisar que a gente já estava aqui em linha com o senador. Então, senador Alessandro Vieira, seja bem-vindo ao ICL. Eu estou aqui junto com o Ricardo, com o William, a Manu em Brasília, para a gente conversar sobre a CPI do crime organizado. E a Manu vai começar com a primeira pergunta, então. Muito bom dia, senador. Agradeço demais o pronto atendimento do senhor. Num domingo me atendeu para estar aqui ao vivo com a gente, trazendo os detalhes da CPI que vai ser instaurada amanhã. Eu quero saber se vai ter tempo hábil, senador, para tratar de um assunto tão complexo, sendo que o recesso parlamentar
já está aí na frente, meados de dezembro, acabam as atividades. O que dá para avançar até lá e qual que vai ser o foco principal dessa CPI? Bom dia, desculpem a correria, porque a agenda está bem difícil hoje. A CPI tem um foco de identificar o fenômeno crime organizado, que as pessoas olham para o evento do Rio de Janeiro e imaginam que crime organizado é aquilo ali, o confronto na favela. Não, crime organizado é uma coisa muito maior, né? Você tem uma série de infiltrações no aparato estatal, em todos os níveis, você tem a invasão das atividades econômicas lícitas, e tudo isso tem que ser visto num viés técnico. Então, o nosso objetivo é, primeiro de tudo, dar voz aos profissionais que atuam na área, promotores, juízes, policiais, peritos, auditores do fisco, depois aos acadêmicos que estudam o tema com seriedade e, por fim, aos políticos, né? aos líderes políticos, são secretários, governadores, ministros de Estado. No final do tudo, a gente vai ter um relatório, vai ter um diagnóstico do cenário e vamos tentar criar um consenso técnico em cima do tema, porque segurança pública é uma atividade complexa, mas ela não é nova. Então a gente já sabe mais ou menos o que funciona e o que não funciona, dentro do Brasil e fora. Só que na hora de tomar decisão, as nossas lideranças políticas normalmente se pautam ou por questões eleitoreiras ou por ignorância sobre o tema. Então acho que a CPI tem um papel importante para isso, para mostrar com clareza o que é crime organizado, como as facções e milícias atuam, quais são seus pontos fortes, quais são as dificuldades que o aparelho estatal brasileiro enfrenta para derrubar esse sistema de criminalidade ou para reduzir a sua incidência. A questão do domínio territorial, a gente vai ouvir as pessoas que são representantes das comunidades diretamente impactadas pela ocupação territorial realizada pelo crime, para no final oferecer para o Brasil talvez um novo plano nacional de segurança, alguns ajustes legislativos e integração. A integração não exige nova lei, não exige nova PEC. Elas podem vir, elas são muito bem-vindas, mas elas não são desculpa para não trabalhar. Se fosse assim, nenhum Estado seria seguro no Brasil. Senador, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no ICL. Eu queria perguntar o seguinte: como é que vocês vão fazer para conseguir tocar os trabalhos da CPI? Porque a gente tem 8 senadores já confirmados, desses metade são justamente aqueles que pensam e trabalham a política do bandido bom e bandido morto. E também estamos falando de pessoas bastante estridentes, não só dentro do Congresso Nacional, mas também nas redes sociais, gente que faz muito barulho. Como fazer uma investigação independente, séria, para trazer as respostas que o Brasil precisa com esse tipo de disputa política internamente dentro da própria comissão? A disputa política é natural da democracia, né? A gente não pode gostar da democracia só quando ela nos agrada. E essas pessoas todas que estão aqui, os 81 senadores, têm legitimidade para participar de qualquer colegiado. Nesse caso específico, a gente imagina que a gente vai ter uma composição equilibrada. Imagino que titulares a gente deve ter uns 5-5, ou coisa parecida. E no nosso histórico, ao longo dos últimos anos, a gente tem conseguido aprovar e discutir matérias mais sérias no Senado com razoável consenso. Mesmo as figuras mais estridentes, mais, enfim, radicais, dentro do ambiente do Senado e de um plano de trabalho sério, com a liderança séria, entregam um resultado no final. Tudo passa pela reunião de amanhã. Amanhã a gente vai ter instalação da CPI, a gente vai ter eleição do presidente, indicação da relatoria. Eu pleiteio a relatoria e aparentemente a gente tem consenso com relação a isso. A gente apresenta imediatamente o plano de trabalho e as primeiras convocações e requisições de informação para trabalhar com velocidade na busca de consenso. Eu não preciso ficar buscando aquilo que divide. É muito natural, do ponto de vista eleitoral, eleitoreiro, que um lado tente puxar para o bandido bom, bandido morto, o outro lado tente puxar para a questão social, e a gente vai estar tentando operar nesse território dando qualidade técnica. Olha, a atividade de segurança tem complexidades, então ela tem um momento do confronto, ele é inevitável. Eu estou vendo muito especialista de WhatsApp falando e comparando a Operação Carbono Zero com a Operação Contenção. São operações totalmente diferentes, em território diferente, criminalidade diferente. É crime organizado do mesmo jeito, mas a cada momento você tem planejamento e execução diferentes. Então, acho que trazendo um consenso técnico, a gente acalma a discussão e leva para resultados, que a gente precisa ter com urgência. A gente não pode ficar só aprovando aumento de pena,
Tem espaço para revisão processual penal e penal, tem espaço para isso, mas não é a solução. Eu dou um exemplo sempre muito didático. Está se discutindo agora a questão de terrorismo, né? Organização criminosa ser organização terrorista. Tecnicamente não é. Mas vamos dizer que a gente entre numa coisa de equiparação para fins processuais e de pena. O Senado aprovou um texto assim em maio de 23, estava dormindo numa gaveta na Câmara dos Deputados até agora. Aí vai virar solução mágica agora? Não tem solução mágica para a segurança pública. É investimento, planejamento e continuidade. Aí a gente chega a um lugar. Um bom dia, senador. Muito obrigado por estar com a gente aqui na manhã dessa segunda-feira. Queria perguntar para o senhor exatamente o momento que a gente vive. É um momento oportuno para a instalação da CPI, porque é um momento onde o Brasil discute o tema. Ao mesmo tempo, traz o desafio adicional que o senhor já citou agora um pouco sobre o populismo penal. O populismo penal é uma perna importante da extrema-direita, né? O tal bandido bom é bandido morto, pena de morte, prisão perpétua, que a gente não tem visto que funciona em experiências ao redor do mundo. Queria que o senhor falasse sobre esse momento, em especial se existe esse risco do populismo penal, e aí é um desafio adicional ao senhor e ao presidente da comissão que será anunciado essa semana, de conduzir os rumos da CPI, correndo o risco sempre desse debate acabar ganhando protagonismo, porque ele tem muita aderência na população, né? As pessoas estão muito cansadas da violência urbana e acabam aderindo a esse discurso do populismo penal, né, senador? Olha, sobre CPIs, a gente tem uma frase histórica aqui que é verdadeira. A gente sabe como começa, a gente não sabe como termina. A gente começa a CPI com um objetivo técnico muito claro e com a convicção de que é possível fazer uma entrega muito significativa, muito relevante para o Brasil, do ponto de vista de compreensão, planejamento, definição de soluções. Agora, vai ter debate político, vai ter disputa narrativa. Isso faz parte da democracia, não tem como a gente evitar isso. Mas eu entendo que nessa série específica, como a gente trabalha nisso e discute isso há bastante tempo, não vai ser tão difícil avançar para alguns consensos rapidamente, na hora em que você coloca na mesa pessoas que efetivamente trabalham com isso. Não gente que agora aparece querendo pegar onda de engajamento. Né? Gente que está aí nessa luta tem muito tempo e que tem informações consistentes para mostrar os vários gargalos que nós temos. E esses gargalos são muito mais gargalos de gestão, de decisão política, do que de legislação. Em termos de legislação, eu particularmente acho que sim, tem espaço para algum endurecimento. Mas é muito mais importante eu garantir que o sistema prisional funcione corretamente do que aumentar a pena. Eu preciso que o presídio deixe de ser um depósito de gente, um escritório de crime, e ele passe a ser aquilo que a Constituição determina, um espaço de ressocialização e de segregação do bandido perigoso. Então, assim, tem muita coisa para fazer, mas ao mesmo tempo eu sou muito otimista. Acho que eu gosto muito da frase do Ariano Suassuna, o realista e esperançoso. Eu não sou pessimista nem otimista, eu sou realista e esperançoso. Eu sei da realidade política, a gente está perto de uma eleição. É muito fácil manipular o medo das pessoas, e as pessoas estão com medo, é natural. Mas a gente tem que ter responsabilidade, quem está na vida pública, para dar informação verdadeira para as pessoas. Olha, se eu aumentar para 100 anos de cadeia, não vai diminuir uma vírgula na criminalidade do Rio de Janeiro e do Brasil todo. Né? Se eu decidir que agora tem pena de morte para todo mundo que for condenado pela justiça, também não vou diminuir uma vírgula. Porque é uma atividade econômica e legal. As pessoas que estão ali, elas buscam lucro. E elas não desistem desse lucro. Elas vão tentar driblar as alternativas, elas vão fazer o que eles puderem para continuar nessa atividade criminosa. O que o Estado tem que fazer e o que funciona dentro do Brasil e fora? Aumentar o custo dessa atividade, reduzir a eficiência dessa atividade. Não dá para ter dentro da cidade do Rio de Janeiro, ele está citando muito o Rio de Janeiro porque a mídia focou lá, mas isso está acontecendo no norte e nordeste do Brasil, acontece nas nossas fronteiras o tempo inteiro. Eu não posso ter o crime como o grande empregador da comunidade. Eu não posso ter o crime como alternativa quase que exclusiva para um sucesso rápido financeiro. Entendeu? Tem que aumentar o custo dessa equação para que você desestimule o ingresso de jovens nas facções. Então, é um monte de coisa ao mesmo tempo. E vai ter um momento em que vai ter confronto. Eu não sou, até porque eu sou policial, eu tenho pleno conhecimento do que eu estou falando. Tem um momento em que o confronto é inevitável, mas é o Estado quem escolhe o momento. Não dá para simplesmente fazer incursões onde você sobe e desce e deixa tudo igual. Aí você não está prestando serviço para a sociedade, você está prestando serviço para a política.
Senador, a gente tem tempo para mais uma última pergunta. Eu vou passar para a Manu, então. Manu, por favor. Senador, o senhor concorda com o posicionamento do presidente da Câmara, Hugo Mota, de que é preciso fazer uma reforma eleitoral, instituir o voto distrital misto como forma de impedir que o dinheiro do crime organizado financie campanhas políticas? E como é que o senhor vê a fala do senador Flávio Bolsonaro, sobre o pedindo a intervenção militar dos Estados Unidos no Rio de Janeiro? Com relação à reforma eleitoral, eu vejo com bons olhos, mas ela não resolve o problema da infiltração do crime organizado, né? O sistema distrital misto ele tem duas grandes vantagens. Ele reduz o custo das campanhas e ele aumenta a proximidade com o eleitor. O eleitor passa a fiscalizar mais o seu candidato. Mas não há nenhum obstáculo para que o crime organizado financie e apresente candidatos só pela mudança do sistema. Então, são coisas diferentes. Com relação à intervenção militar do exterior, é um irmão siamês da taxação do exterior contra o Brasil para ter um resultado eleitoral político, né? Não faz o menor sentido. O Brasil não precisa de intervenção estrangeira para cuidar da criminalidade. O Brasil precisa fazer o seu dever de casa. As parcerias com outros países, elas sempre existiram. Tem um monte de coisa que é falada que não corresponde à realidade. Então, primeiro, o governo federal pode combater facções e milícias, e ele já faz isso em alguns momentos, mas tem que fazer muito mais e com mais eficiência. Os governos estaduais não estão proibidos de combater o crime, porque se fosse verdade, nenhum estado era seguro, né? E não precisa de uma nova lei ou de um novo formato, de uma declaração de que a organização criminosa virou terrorista, para ter parceria com outros países no combater o crime, porque a parceria já existe, é legalizada o tempo inteiro, com troca de informações, com cumprimento conjunto de mandados de prisão e de busca. Tudo isso, quando a gente escuta os profissionais, fica mais claro para as pessoas. Olha, isso aqui, se o seu objetivo é resolver o problema, tem essas soluções que já estão aí na mesa e elas servem. Se o seu objetivo é uma narrativa política para ter um pleito eleitoral vitorioso, aí é uma outra história, a gente respeita porque é democrático, mas é outra coisa. Mas eu sempre vou ser contrário a enganar o cidadão, a mentir para o cidadão. Não existe bala de prata. Não existe uma solução mágica onde eu possa apertar um botão e acabar com o crime. E não existe no mundo nenhum país bonzinho que queira colaborar na solução dos nossos problemas. Países buscam resolver os seus problemas, muitas vezes explorando outros países. Então, acho que são debates de camada mais eleitoreira, que a gente respeita porque são democráticos, mas que a gente quer fora da CPI, a gente vai trabalhar para que não seja contaminado por esse tipo de debate. Muito bem, então, senador, quero agradecer a sua participação hoje aqui com a gente. A Manu aí de Brasília segue acompanhando o andamento da CPI. A gente traz novas informações aqui no N1. Obrigada e bom dia.